Saiu o capítulo 1145 de One Piece e quando o dia parecia salvo, mais problemas aparecem. A Cavaleira Sagrada Gunko finalmente aparece diante do Chapéu de Palha e a pergunta que fica é: será ela uma inimiga ou talvez uma possível aliada? Já do outro lado da ilha, Loki nos revela uma enxurrada de novas informações, incluindo seu passado envolvendo ninguém menos que Rox D. Shebeck. Vamos falar sobre o capítulo 1145 de One Piece agora, não antes de você deixar o seu like e entrar pro meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado. Estamos nos aproximando da marca dos 900 mil tripulantes e eu preciso de você como parte do meu bando pra gente alcançar essa marca ainda esse ano. Começamos o capítulo com uma cena inusitada. No submundo, um dinossauro gigantesco ataca o grupo de Zoro e Sanji. Primeiro, o dinossauro avança contra um dos novos piratas gigantes, que consegue se defender com seu escudo que possui vida própria. Em seguida, Zoro e Sanji formam dupla e, repetindo a combinação clássica entre eles, Sanji arremessa Zoro para o alto, que arranca a cabeça do dinossauro com Rengoku Onigiri. A diferença é que se em Little Garden Zoro e Sanji competiram para ver quem caçava o maior dinossauro, hoje eles se unem para caçar o mesmo dinossauro juntos. Então olha só a sutileza na forma como Oda desenvolve a rivalidade entre eles dois. Além disso, se no começo a gente poderia ter sido levado a pensar que aquele talvez fosse mais um dos monstros criados pelos poderes dos Cavaleiros Sagrados, logo descobrimos que se tratava de um dinossauro de verdade. O grupo havia saído para explorar a floresta em busca de comida para o jantar. Zoro e Sanji conversam com o gigante sobre os preparativos para o jantar, até que Zoro pergunta o que diabos era aquele escudo com vida que acompanhava o gigante, no que ele explica que o seu escudo possui uma alma e foi conseguido quando seu pai enfrentou a Big Mom. Pera! Você disse Big Mom? Eu não tô ficando louco, galera. A cada capítulo que passa, o Oda vem constantemente nos lembrando da existência da Big Mom e com um único propósito: preparar o terreno para o seu retorno triunfal ainda durante esse arco de Elbaf. Eu tenho certeza de que no momento em que vocês leram essa parte do capítulo, vocês imediatamente lembraram de mim na cabeça de vocês dizendo exatamente isso que eu tô dizendo pra vocês agora. Mas dissecando melhor essa parte, apesar do escudo do gigante ser um home, isso não significa que ele tenha sido criado com uma parte da alma da própria Big Mom. Então, apesar de ter sido a Big Mom quem gerou vida àquele escudo, ela usou parte da alma de outras pessoas. Então, caso ela tenha de fato morrido, faria sentido o escudo continuar com vida. Agora, o fato do Zeus, um home que foi criado com uma parte da alma da própria Big Mom, continuar existindo, pode sim ser uma evidência de que a velha ainda esteja viva. Tudo bem, existem poderes de Akuma no Mi que continuam ativos mesmo depois da morte do usuário, mas convenhamos que uma vez que a Big Mom estivesse realmente morta, faria sentido os fragmentos da sua própria alma deixarem de existir nesse mundo também, incluindo nesse caso os seus próprios homes. Mas enfim, vocês já sabem o meu ponto sobre tudo isso, então eu só queria aproveitar a oportunidade para reforçar a agenda do retorno da velha mais uma vez aqui nesse vídeo. A culpa não é minha se o Oda continua acenando para isso a cada semana e a cada capítulo que passa. Seguindo, voltamos para a localização de Loki, onde vemos o gigante conversar com Luffy e os outros sobre a aparição dos Cavaleiros Sagrados, revelando algumas coisas bem interessantes pra gente. Primeiro, Hyruddin afirma que Loki deve ter arranjado problema com essa gente na época em que ele esteve fora, no caso, se referindo ao governo e mais especificamente aos Cavaleiros Sagrados. Porém, Loki responde que se tivesse ido longe o bastante a ponto de cruzar com aqueles caras, ele já seria o rei do mundo. Vamos com calma. A primeira coisa a se comentar é sobre a resposta de Loki sobre ele nunca ter cruzado o caminho com os Cavaleiros Sagrados enquanto ele esteve no mar afora. Porém, isso não impede que os Cavaleiros Sagrados, especialmente o Shamrock, tenham sido os responsáveis pela morte do antigo rei de Elbaf. A única diferença é que com essa nova informação fica implícito que Loki nunca se deparou com eles dentro ou fora de Elbaf. Então, caso Shamrock tenha sido mesmo o responsável pela morte do rei Harold, isso significa que ele fez tudo às escondidas sem que nem o próprio Loki soubesse disso. Não é à toa que o próprio Loki mostrou total desconhecimento sobre a identidade do Shamrock quando eles se encontraram nos capítulos passados. A conclusão é que o interesse dos Cavaleiros Sagrados e do governo mundial em Elbaf é puramente político e não envolve nenhum tipo de rixa pessoal com o Loki.
Já a segunda coisa a se comentar é o fato de Loki ter mencionado que caso ele tivesse se deparado com esses caras, ele já seria o rei do mundo. Galera, os Cavaleiros Sagrados são o último e o mais alto grupo de elite do governo mundial. Apesar dos almirantes serem a maior força do governo, os Cavaleiros Sagrados são a última das últimas linhas de frente em defesa do governo. Então isso significa que caso Loki tivesse tido condições de chegar até eles, ele teria dado o último passo necessário para se tornar o rei do mundo. Mas e quanto a Imo? Nesse caso, vale lembrar que a existência de Imo é um segredo para o mundo inteiro, então é certo que Loki não considerou Imo nessa equação. Agora, o fato de Loki ter usado esse termo rei do mundo é algo curioso. Sabemos que Rox de Shebeck almejava ser o rei do mundo e vimos nesse capítulo que Loki enxergava Shebeck como um símbolo a ser seguido. Então Loki pode ter ouvido falar sobre essa ideia de ser o rei do mundo a partir de Shebeck. Ao mesmo tempo, Loki também pode ter ouvido falar sobre isso dentro da própria cultura de Elbaf. Sabemos que os gigantes de Elbaf vivem cerca de 300 anos de idade, então o século perdido aconteceu apenas algumas gerações atrás na perspectiva deles, então muito do que aconteceu na época, os acontecimentos, os deuses, a cultura, tudo isso ainda continua muito fresco na memória dos gigantes até os dias de hoje. E como especula-se que Joy Boy teria tentado ou até conseguido ser o rei do mundo, essa ideia permanece viva até os dias de hoje. Mas, voltando ao capítulo, o jantar fica pronto e com ele temos vários momentos de interação entre Luffy e Loki que fazem parecer que eles já são praticamente melhores amigos. Vemos Luffy enfiando um pedaço de carne e queimando a boca do Loki, depois levando uma sopa fervente para tentar aliviar a queimadura do Loki e só piorando a situação. Enfim, eu só espero que essa comida toda funcione pro Loki da mesma forma que ela funciona pro Luffy e recupere as forças do Loki o quanto antes para que a gente possa ver ele em ação com tudo. Na sequência, Zoro afirma que aquele papo da promessa do Loki com o Luffy era mentira, mas Loki afirma ser verdade. Ele pretende de fato dizer a localização do Ruivo, mas antes eles precisam cumprir a parte deles do acordo e soltar o Loki de todas as suas correntes. E aí, será que o Ruivo foi para Hatinosso, justamente o covil dos piratas do Barba Negra? Eu acho que essa é uma ótima possibilidade. De qualquer forma, Loki afirma que sabe como é ter um símbolo a ser seguido e revela que no passado, quando ele ainda era criança, tentou fazer parte dos piratas Rox. Inicia-se então um flashback dos piratas Rox aparentemente atracando no reino de Elbaf, Loki pedindo para partir com eles, mas Shebeck recusando a oferta. Depois de Loki insistir, Shebeck aceita um duelo que resulta no massacre do pequeno gigante e com o Barba Branca assustado pelo fato do seu então capitão ter sacado uma arma contra um mero pirralho. Com isso, podemos deduzir uma coisa, que Shebeck talvez fosse de fato alguém realmente poderoso. Eu digo isso porque de tanto mistério em volta dele, alguns fãs começaram a suspeitar que Shebeck possa ser basicamente o Bug da antiga era, uma verdadeira fraude que viveu uma vida de sorte e acabou atraindo os piratas mais poderosos da época sob a sua bandeira, no fim, sem querer. Tudo bem, Loki ainda era uma criança na época, então mesmo que o Shebeck fosse uma fraude, talvez ele ainda conseguisse lidar com uma mera criança como o Loki, mas enfim, né, eu tô só divagando aqui. Já uma outra ideia que a gente tinha sobre os piratas Rox é que talvez a forma como Shebeck reunia e conseguiu reunir tantos piratas poderosos sob a sua bandeira seria através do clássico Dave Back Fight. Para quem não tá lembrado, o Dave Back Fight foi originado em Hatinosso, a ilha que antes era território dos piratas Rox. E nesse jogo, as tripulações piratas apostavam os seus próprios membros em batalhas. Porém, aqui nesse caso, Shebeck só desafiou o Loki para um x1, mas não teve nada explícito referente a um possível Dave Back Fight da vida. Então, esse ponto também continua em aberto. Agora, um desabafo que eu queria fazer é que essa já deve ser a 10ª vez que o Shebeck é citado ou aparece na história e o puto ainda continua só a sombra preta. Cara, eu fui pesquisar e só pra vocês terem noção, já faz mais de 5 anos desde que ele apareceu pela primeira vez no mangá. Cara, chega, mano!
da primeira e até da segunda vez até vai, mas ninguém aguenta mais essa silhueta preta o tempo inteiro. Mas enfim, o fato do Loki ter como espelho o Shebeck é curioso porque isso coloca cada vez mais o Barba Negra de escanteio na obra, porque justamente o Barba Negra, o grande sucessor e herdeiro da vontade de Shebeck, já não bastava Imo aparecer quase como a antítese de Nika, dividindo esse papel com o próprio Barba Negra, e agora o Loki querendo seguir os mesmos passos de Shebeck. Mas eu tenho fé que o Oda vai fazer o Barba Negra chegar atropelando todo mundo e sugando todos os holofotes para ele. No fim, podemos deduzir que Loki era apenas um pequeno menino rebelde e confuso que se espelhou no bandido errado, mas que vai ser colocado nos eixos a partir de agora e se tornar um aliado do verdadeiro Deus do Sol. Seguindo o capítulo, vemos Dory e Brog atropelando diversos dos monstros criados pelos Cavaleiros Sagrados e Skopper-Gaban aparecendo para lidar com o principal deles, o monstro que simboliza o próprio Loki. Tudo ainda parece muito fácil, então é certo que ainda veremos uma reviravolta, quem sabe com todos aqueles monstros se levantando novamente e provando serem criaturas imortais. Afinal, se o sonho dos homens não tem fim, o mesmo deve valer para os seus pesadelos. Olha só que poético. Seguindo, vemos os gigantes tentando apagar o incêndio de Elbaf sem sucesso, porque até nisso, eles são buchas, Até que o Jinbasu chega com o seu clássico Kairyu e Banzai para apagar o fogo por completo, salvando assim o dia. Colin diz que sabe que as crianças da escola o odeiam por ele ser muito rebelde, diferente das demais, mas que ainda assim eles são seus amigos e está feliz deles estarem vivos. Olha só que mensagem importante, para a juventude dos dias de hoje. Porém, quando o dia parecia salvo, Gunko aparece diante deles. Finalmente, o bando se depara com um dos figurões do governo e a principal antagonista presente nesse arco. Será que veremos eles se enfrentarem? Ou será que Gunko vai acabar ajudando o bando nessa história toda? No capítulo passado, vimos que ela é uma grande fã das músicas do Brook e o esqueleto do bando se encontra bem diante dela nesse exato momento. Então pode ser que estejamos diante de uma reviravolta já no próximo capítulo. Seria Gunko uma inimiga ou uma aliada? Seria Gunko uma agente do governo mundial ou quem sabe do exército revolucionário? Me conta as teorias de vocês aí nos comentários. Ficou até o final e gostou do vídeo? Então lembra mais uma vez de deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal e agora, caso você tenha perdido os últimos vídeos de One Piece aqui do canal, eu tenho certeza que você perdeu. Não esquece de conferir os que vão aparecer agora na tela para você poder continuar navegando pelos mares de One Piece aqui com a gente, beleza? Até a próxima, tchau!